Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Secretários de Estado. Quando analisei esta transposição da diretiva comunitária, percebi que a primeira coisa que fazemos é nós continuamos a ser um péssimo aluno nas transposições. Esta diretiva, já desde 2021 que iniciámos a transposição e deixamos sempre qualquer coisa para fazer. Depois, para as pessoas lá em casa tentarem perceber o que é que estamos aqui a falar, desta base de dados de inibições, podíamos ter, por exemplo, se tivéssemos criado uma base de dados de inibições para os membros do Governo, não precisávamos de fazer um formulário com uma série de perguntas e percebíamos, se tivéssemos algo idêntico, em vez de ser para as empresas, se fosse para governantes, percebíamos, se calhar, que a maior parte dos governantes atuais estavam inibidos de exercer funções neste Governo. Falando concretamente da diretiva comunitária, nós não temos nada contra a proposta aqui apresentada. No entanto, consideramos que alguns dos alertas que aqui já foram levantados devem ser muito bem ponderados. Nós sabemos que existe aquele centralismo de Bruxelas em relação ao austerismo coletivo que de repente se deu em Bruxelas em relação ao RGPD e esperemos que estejam salvaguardados os direitos individuais de cada um, mas que não se entre na loucura e no austerismo em relação a este posicionamento. Temos algumas dúvidas da forma tão apertada que o RGPD funciona em Portugal. Creio que terão alguma dificuldade a transpor esta diretiva que seja adaptada sem fazer uma alteração ao RGPD em Portugal. Em relação a qual o modelo também nos preocupa, se é mais centralizado, se é mais descentralizado, e gostávamos de entender concretamente a forma como será aplicada ou feita a transposição, para não termos problema no futuro. E em relação a quem acede à base de dados, também gostávamos que fosse mais clarificado por parte do Governo o objetivo que tem nesta transposição final, para que não tenhamos também nenhum dissabor novamente com Bruxelas em relação a esta transposição. Ao demais, em relação à base de dados, como referi, consideramos que tudo o que é de garantia de base jurídica e de um princípio de segurança jurídica a nível nacional, e consideramos que esta diretiva traz esse apor à legislação portuguesa. Creemos que é importante, é uma medida que pode evitar duplas tributações, fraudes, muito aproveitamento da falha jurídica que atualmente acontece e, portanto, concordamos com a transposição e iremos votar favoravelmente. Senhora Presidente, Senhor Deputado Pedro Anastácio, existem coisas que são claras neste plenário e neste Parlamento e outras que não estão assim tão claras e que às vezes temos que explicar. Primeiro, a Constituição proíbe a extrema-direita ou qualquer registro de partido daquele que se continua a referir. A Constituição não proíbe, no entanto, a extrema ignorância, que foi o que aqui acabou de acontecer. Em relação à questão da extrema ignorância, dizer-lhe o seguinte: primeiro, esta transposição nem sequer tem período de especialidade, porque vamos votar as 3 fases e, portanto, não lhe fica bem vir defender isso. Depois, o senhor não estudou claramente o que estamos aqui a discutir. E basta ler a exposição de motivos da proposta de lei 85, ou seja, aquilo que estamos aqui a tratar, para perceber que quando eu me referi a atraso, é porque a transposição foi feita. Quer ouvir ou podemos continuar a falar todos para lá? Sr. Deputado, faz favor de continuar a sua intervenção. Muito obrigado, Sra. Presidente. Basta ler a exposição de motivos que o senhor veio aqui debater e que o senhor não conseguiu argumentar um único ponto da exposição de motivos, porque nem sequer falou do que estamos aqui a falar. E basta ver que o documento que vem à nossa posse, enviado pelos serviços, diz que é uma transposição parcial que iniciada em 9 de dezembro de 2021. Portanto, se ouviu a intervenção com atenção e se fez o trabalho de casa e leu aquilo que veio aqui tentar discutir sem conhecer a causa do que está a tentar discutir, percebia que existe um atraso de 2 anos por responsabilidade deste Governo na transposição. Foi isso que lhe expliquei. Ouviu mal. Eu fiz questão de gastar o resto do meu tempo para lhe explicar, para evitar a extrema ignorância.